nova Guerra Fria. Não nos mesmos moldes, né? Bipolarizado que o mundo era, né? A gente está entrando numa nova era, né? De novos players, né? Novas potências que estão no mundo. Algumas são mais bélicas, outras menos, né? Se tornar a partir disso. Por quê? A gente tem hoje um número de países, né? Eu não tenho todos eles, mas se a gente lembrar, Índia e Paquistão tem arma nuclear, Rússia, Estados Unidos, Irã, Iraque deve ter ali também. Eu não sei se tem ainda hoje, né? Depois da ocupação americana, né? Estadunidense. China, Coreia. China, Coreia. Então, tem outros aí que você queira lembrar ou não? Que eu não lembro de todos eles. Eu acho que esses, né? Entendi. Então, tem ali um grupo de países que tem arma atômica, né? Arma nuclear, que a gente sabe que é um risco grande, né? Para a vida humana, baseado em desastres que teve desde Hiroshima e Nagasaki até vazamento, né? Que aconteceu em Fukushima e Chernobyl, né? A gente sabe como a energia nuclear e talvez, né, não só a energia, mas a utilização nuclear pode ser um problema muito grande, né? Para a vivência humana, né? Para matar muita gente no processo, acabar com o meio ambiente, né? Se for colocado em determinados lugares, né? Como a gente já viu no passado. Mas imagina isso, novamente entrar numa fase geopolítica que tem instabilidade, né? Muito grande, e outros países se sentindo ameaçados, né? Por outras instâncias, né? E para se sentir protegido, mesmo não tendo um armamento assim, um número de pessoas, né? Um exército muito grande, como é no caso da Alemanha hoje, começar a se armar com arma nuclear para evitar possíveis conflitos, né? Para sempre ter aquela carta de blefe, né? De você poder falar assim, olha, eu tenho uma arma atômica, fica de olho em mim. Porque se precisar fazer alguma coisa... O problema é o seguinte, que a gente já vai começar a entrar na nossa conversa. Sempre existe o blefe. Mas baseado no passado, no que aconteceu, a gente sabe que muitos desses são blefes. Mas será que se tiver generalizado, sempre vai ser blefe? Será que não chega uma hora um louco e fala assim, não, agora eu vou acabar com o blefe. Botão vermelho. Aperta e acabou, entendeu? Isso pode acontecer. O que você acha, Silas? Essa está na mesma posição, né? Eu sou a favor de, como diz o ditado militar, ou todo mundo de calça de veludo ou todo mundo de bumbum de fora, né? O engraçado é que o país que mais quer regular, né, a posse de arma nuclear dos outros é o único país que disparou arma nuclear até hoje, né, na história, assim, em alvo civil, né? Testes já foram disparados. Mas é o que você falou, cara. É briga de poder, velho. É truco 6, 9, cara. Mostra o zap. Né? É o O famoso vamos problema, ver quem tem o maior, né? o problema é que esse zap, se ele soltar o zap dele mesmo, né? É, Acabou com a região ali por quantos anos? A é estimativa. game over no mundo, né? Então, dependendo da escala, do tamanho da bomba, né? Que for jogado assim, porque eles veio o termo agora há pouco, né? Acho que foi utilizado com armas russas, né? Que tem armas estratégicas táticas, se eu não me engano, né? Que é como se fosse arma nuclear, mas de pequena escala. O problema seja qual for, se for nuclear ou não, a gente sabe da zica que dá, né? Do problema que dá, dependendo, e acaba com o lugar por, não sei, talvez 100 anos, né? Não sei, até pode ser mais, porque a radiação fica lá, os pontos de radiação ficam por muito tempo, né? A gente está vendo agora os problemas que deu em Fukushima, no Pacífico. Você mesmo falou, depois você pode falar do que está acontecendo no Havaí, né? E que tá, entendeu? O que está acontecendo com o Pacífico? E mais o turismo no Havaí, porque a turma tem medo de ficar inóspito, né? De não poder mais banhar. Então, tá mais caro e cresceu muito a procura, né? Vamos aproveitar enquanto ainda tem, enquanto ainda existe, né? Só para esclarecer, né? Você, porra, mas Havaí aqui nos Estados Unidos, Fukushima é lá no Japão. O pessoal terraplanista esquece que é redondo, né? Então eles estão assim, ó. Tá aqui, ó. Tá vazando aqui, tá indo para lá. Uma hora estraga. Como é a costa onde está a Califórnia, já teve até problemas de bichos mortos que apareceram do outro lado, né? O pessoal já está vendo, né, o que está tendo impacto do outro lado do Pacífico, né? Dos dois lados do Pacífico ali a questão. Quando eu estava lá, né, nessa viagem que a gente fez aí, já tinha sido pós-Fukushima já há alguns anos, e o cara que estava no Airbnb, que me alugou, assim, em hipótese nenhuma, coma comida do norte do Japão. Não come nada que é banhado lá. Eu me questionei porque o mar banha uma ilha, não é uma ilha grande. O mar que está em cima, se eu comer a comida de baixo, para mim é a mesma coisa. Acho que eles talvez tenham uma informação lá, né? Diferente da que eu tenho. Mas o cara falava categoricamente isso e eu falei para ele, olha, amigo, eu queria muito saber, mas eu não sei japonês, né? Eu não consigo ler no frasco se está vindo de Fukushima ou não. Então a gente está lidando com esses problemas, né, que foram involuntários, não era ninguém querendo participar de uma guerra ou querer blefar ou não e tal. Se a gente pensar que talvez a gente possa pensar nessa lógica, né, que potências, elas sabem o poder que tem na mão e não vão soltar essa cartada tão facilmente, né? Não vai sair sacando disso aí, porque sabe o problema que deu, o problema que teve no passado. Tem líderes mais capazes e, no geral, líderes que vêm de uma nação que já está habituada a isso. Agora, se você for lá espalhar, você dá na mão de Bangladesh,
dá na mão das Filipinas, dá na mão de Luxemburgo, paísinho no meio da Europa que não tem nem relevância nenhuma, né? Eu não vou ser ruim, né, a esse ponto, né? Luxemburgo tem sua relevância, mas é um país pequeno. Você vai dar o mesmo poder nuclear que você vai dar para uma Rússia, para os Estados Unidos, para uma China, para uma Alemanha, por exemplo. Você vai dar assim, poderes iguais para países de poderes muito desiguais. A gente quer, entendeu, que todo mundo tenha dignidade de vida, uma igualdade para todo mundo não passar fome, não fazer coisa, não fazer algumas besteiras aí ao longo do tempo, não se desesperar, ter acesso à comida, a bens básicos de dignidade. Mas em termos bélicos, em outros termos, a gente tem que concordar que se você der na mão de um cara que faz parte de um vilarejo de 14 mil pessoas, ele é eleito presidente do país, não tem experiência com o de fora, né? E ele vê que alguém está peitando ele ou cutucando ele, né? Ou tem uma guerra que é, sei lá, de milenar a guerra. Pode estar acontecendo agora, aconteceu há pouco tempo atrás, está tendo guerra entre o Azerbaijão e a Armênia. Você vai lá e dá duas armas, os caras são inimigos, entendeu? De longa data por território. Pegar os curdos, imagina você dar uma arma atômica na mão dos curdos e dos turcos, que disputam terra há muito tempo. Tem regiões do mundo que é só entrar o cara errado que vem tudo abaixo, né? O cara não vai nem pensar duas vezes, é botão vermelho, né? Qualquer país, né? Qualquer país. Eu já sou completamente avesso a essa filosofia aí, cara. Eu acho que tem que desarmar completamente. É a famosa... Concordo. O melhor dos mundos seria desarmar todo mundo. Concordo. Mas isso é utópico. Eu concordo, é isso que eu falo. É utópico. O melhor dos mundos seria esse, mas não vai rolar. Como meu querido o Sacha Baron Cohen, né, falou através do Aladdin, né? Vamos enriquecer o urânio com propósitos pacíficos. Não tem essa, cara. Então, como é que você evita? Ó, nuclear a gente já viu que não dá certo. Existem alternativas, nem que precise de suporte energético de outros países. Alemanha, você não tem como, mesmo Japão, vocês não tem como produzir energia. Vamos se dar, não pode fazer o cara refém do outro, né? Pro capital aí, isso aí é maravilhoso, né? Não, você não pode fazer usina nuclear, fica aqui comprando meu petróleo pro resto da vida, né? Sou idiota. Também não, então você tem que ter um acordo de cavaleiros ali, né? E não, já que é extremamente perigoso, o Japão não tem outro recurso, a Alemanha não tem outro recurso, vai se valer de eólica, solar, é possível? Não, não é. Energia de maré? Não, não dá. Então vamos dar um jeito de mandar energia para não precisar enriquecer urânio. Para não precisar, porque pode ter um acidente. E você não tem, porque muita gente fala que vai. Eu tenho certeza que tem país que enriquece urânio, não tem bomba abertamente, mas tem bomba escondida. Pouco a gente sabe disso, né? Pré-governo atual, né, tinha um plano, e inclusive estavam suspeitando e querendo colocar na conta, sem ter comprovação nenhuma de que alimentou o Iraque e o Irã, né? E depois se comprovou que não tinha arma lá, né? Mesmo com a ocupação, né? Se provou isso, mas que tem capacidade de produzir. O Brasil tem capacidade. Eu não acho que o Brasil tenha hoje uma bomba atômica, né? Ele tem capacidade de produzir urânio enriquecido, né? Todo mundo já sabe disso, né? Que tem não sabe se onde, ele fica perto ali do Rio de Janeiro, né? Entre a divisa do Rio de Janeiro e São Paulo, que tem uma instalação que enriquece urânio e exportava isso. Era uma das reclamações, não, era um dos questionamentos que os Estados Unidos tinham por não abrir a tecnologia, né? Acho que hoje em dia já deve ter tido acesso a isso. Mas é um dos países que até onde a gente sabe, porque o povo não tem informação nem do que rola, né? A gente é feito aí de bobo, né? Por N políticos, não deve nem saber se isso está ou não como uma carta na manga, né? Eu acredito que não. Porque se tivesse, o Brasil é tão aberto, escancarado porque tem de fora, que as pessoas iam acabar sabendo se tem ou não, né? E eu concordo contigo que aí é uma questão complicada. Já que a gente não pode todo mundo ter, eu sou mais a favor de cada continente ter um tratado assinado entre todo mundo que tem, para não utilizar e só com alguns gatilhos, entendeu? E mesmo, porém, desses gatilhos, né? Não poder utilizar arma atômica e somente ser as respectivas potências de cada uma dos continentes. Por exemplo, o Brasil, América do Sul, sim. Você vai na América do Norte, Canadá e Estados Unidos, sim. Você pega na Europa, nos principais da União Europeia, Inglaterra, Alemanha e França, entendeu? Sim. Você vai para a Ásia, Japão e China, sim. Países que têm assim, poder regional e que assinem um tratado entre eles para manter meio que uma paz mundial. Para você não ter, entendeu? Agora você vai lá e dá na mão de um louco nas Filipinas. Aí ele vai lá e tá brigando com um cachorro grande, que é a China em cima. Você vai dar o mesmo poder pro louco que do vilarejo de 14 mil pessoas. Para um louco que está em cima, tem muito a perder, porque é uma população gigante atrás dele, né? Tem uma população de bilhões de pessoas atrás dele. Ele vai pensar muito mais antes de fazer alguma besteira, né? Do que um cara que tem, sei que 100 mil pessoas. Imagina você dar uma arma nuclear na mão
do presidente da Islândia, que só tem 600 mil pessoas na ilha. A Islândia vai bater com o Brasil, que tem 200 milhões. Não dá, né? Aí não dá. Ah, mas aí você tem que pensar o seguinte, né? Se os caras lá com tão pouquinho habitante conseguiu desenvolver uma bomba, pô, os caras merecem usar, né, velho? Mas alguém ia vender para eles, né, cara? O Donald Trump aí passou o último mandato nos Estados Unidos. Esse doidão aí, pra usar é 3 palitos, né? O cara é destemperado. Concordo. Baita de um argumento, porque a gente sabe, aí, É. guardadas as devidas proporções de cada um, né? A gente mais ou menos sabe do que a gente acredita aqui, mas com o líder que a gente tem hoje, as coisas que ele tomou, as decisões que ele tomou, ele não podia ter tomado a decisão errada, entrado na guerra errada, só para ele também ele fazer uma, né? Porque a gente sabe que ele se espelha muito na política norte-americana, né? No jeito que as coisas correm. Então ele podia até apertar um botão, né? Se ele tivesse uma A premissa é a seguinte, né? Já diria o sábio Vladimir, não vou dar o outro nome, não. O país que começar um conflito hoje, principalmente nuclear, é um mentecapto. Isso, muito bom. É um boçal, porque, cara, vai vir, né? Beleza, ele pode fazer um estrago? Pode, mas depois aguenta, né? Acabou. Vai ser o fim do país dele. E, geralmente, a guerra, o propósito do fim da guerra é proteger o seu estado, proteger a sua nação, né? Como é que você vai tomar uma medida? Como é que eu vou tomar uma medida para proteger a minha nação, sendo que a consequência dela vai ser pior do que eu ter deixado quieto? E a gente tá falando... É complicado. A gente está falando ainda de questões de países se enfrentando, né? Se você joga uma bomba atômica em outro país, você inutiliza a região toda, né? Você mata a gente e ainda inutiliza por um período longo de tempo. Então, se alguém quisesse, se tivesse guerra hoje de ocupação de território, bomba atômica não é um caminho, porque você ia acabar com o território, destruir. E aí tem uma outra questão, que aí a gente pode falar, eu não acredito que isso aconteceria, mas a gente já teve histórico de kamikazes, né? Gente que se jogava para morrer em prol da nação. Será que um louco, você, olha, já que ele não vai ter, eu também não vou ter. Ninguém vai ter isso aqui. Mas vai lá e joga em si mesmo, né? Kamikaze é o espírito do samurai, né, cara? O samurai, ele não vai ver a derrota dele. Antes dele morrer, ele se mata, né? Então é orgulho, honra, e eu respeito nada mais alta honraria, cara. Porque não, o cara tá em combate, ele vê que não tem chance de vitória, ele vai morrer, mas ele vai levar alguém com ele, cara. Nem questiono isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: será que um país, nessa lógica de pensamento, não poderia dizer, já que ele quer pegar e ocupar aqui? Não, é difícil a gente falar. A gente já falou no passado sobre a Antártida, né, e outros territórios que podem ser disputados, né? Mas será que um território desse, já que outro vai ter, que ele está na antemão, já, ninguém pode ter isso, já que eu não vou ter. E vai lá e joga uma bomba atômica na Antártida, entendeu? Em alguma disputa de território que haja no futuro. E aí tem que ter tratados... Aqui no Brasil, a melhor arma de argumentação é essa. Agora, imagina, então, eu mando no Brasil. Eu falo, agora o Brasil tem arma nuclear e eu não quero ter, não vou jogar em ninguém, mas mexe comigo, eu jogo essa porra na Amazônia. Eu quero ver, e aí? Mas o problema são os cidadãos. Eu e você aqui, somos 200 milhões, né? A gente estaria assinando embaixo um negócio desse? Você assinaria embaixo para morrer, se lascar com arma atômica? Entendeu? Mas o povo por trás, entendeu? Porque hoje o país que oprime, geralmente o opressor é maior que o oprimido, né? Então, o grande ter arma ser legítimo e o pequeno não, você só está desequilibrando ainda mais a balança, né? Concordo, é um baita de um argumento. E aí aquele contra-argumento. Se você dá poder na mão de um cara que é incapacitado, e vem de um vilarejo minúsculo, nunca dialogou com ninguém, ele não tem capacidade de estar no poder. Não, mas é dos dois lados. A gente não vai ter assim. É interessante levantar os dois lados, né? Concordo com você. Ter o poder maior com o menor, sempre o maior vai bater no menor. Aí a questão é a seguinte: será que o menor vai ter capacidade, o cara que é eleito no menor? Capacidade, e eu falo não só intelectual, mas de histórico, né? Por exemplo, um cara que é presidente da Rússia, o tanto que esse cara já viu de história geopolítica, de tal, ele sabe como a coisa ocorre. Ele vai tomar decisão baseado em fatores. Agora, um cara racional, né? Se não fosse, não tava 26 anos lá, né? Isso, mas eu não digo só especificamente do Vladimir, né? Eu digo de qualquer um que vai lá, ele tem uma noção, porque ele faz parte de um país que é tradicional, é potência e tal. Como nos Estados Unidos também, faz parte de um país que é tradicional na geopolítica mundial. Aí você pega Mianmar. Você dá sorte, cara. Mianmar, pega uma bomba atômica. O cara eu vou te amar, cara. Eu vou te amar. Pode deixar. Mianmar, te amar, nos amar. É só a gente nos amar que não tem treta, velho. Exato. O mundo real seria esse, o ideal, né? Mas o que eu falo é, se você der na mão de um cara que não sabe nem, não tem histórico de guerra, primeira cartada que ele dá, ele já tá com o zap segurado aqui na mão.
Aí ele sabe, ele tá tão emocionado que ele tem um zap na mão, ele não espera o jogo transcorrer para ver como é que vai. Ele vai lá e solta na cara. Já de cara, já tá aqui o zap, ó. Você entende? É o mesmo dos dois lados. Joga em cima do espadilha, do parceiro dele. Exato, exato. Mas os A dois sorte argumentos são que bons. a Diga. crise dos mísseis lá dos anos 70 foi com o Kennedy e com o Khrushchev, né, cara? Se é com outros dois, é os É isso dois que eu tô caras mais de pensando. boa, acho que da história dos dois países. É isso que eu ia falar. Eu estou falando assim, a gente está falando disso, e outro argumento bom. Até em países grandes pode surgir gente louca. E gente destemperada e Crise louca dos que pode fazer mísseis, isso. Nixon e Stalin. Era o fim da humanidade. O movimento o povo está percebendo a força que tem para o que interessa, né? Pelo menos. E eu acho que tem coisas aí que ainda estão defasadas. Se o pessoal tivesse o empenho que tem para cancelar comediante e afins aí na internet, começar a se pressionar, assim, a humanidade, as pessoas, os cidadãos do mundo Não querem guerra. não admitem mais arma nuclear. E fazer todo quanto é tipo de manobra, e movimento e protesto e acabar, cara. Pô, ativista, eu não vejo ator, cara. Eu vejo ator falar, brigar que o cardápio do Oscar não é vegano, mas o cara não briga, né, pelo fim do armamento nuclear, por exemplo, né? Pô, fazer alguma coisa em conjunto, né, cara? A internet tá aí para isso, você consegue alinhar movimentos. Músico, Bonovox adorar, cara, ser embaixador disso aí, né? DiCaprio e fazer, não dá para, cara, não, é inadmissível 2022, o nível que a gente chegou de consciência coletiva e tá desse jeito, cara. Você Verdade. tem uns 7, 8 países aí que tem arma de destruição em massa capaz de acabar com a humanidade. Eu concordo. E aí a gente fala assim, a gente está falando assim de dois ali, tem muitos exemplos no mundo, se a gente parar para pensar, né? E a gente vai falar de uma questão regional. A Índia e o Paquistão tem guerra antiga, né? Ali tem muito problema. Teve atentado, né? No passado aí entre questões aí religiosas e políticas, né? E os dois têm arma atômica, né? E assim, não se suportam, né? E aí o que que acontece, cara? A gente está numa região dessa. E se um negócio desse respinga num país que está perto, né, na divisa ali, porque você tem ali Iraque, Irã perto, tem um pouquinho mais acima ali, tem Mongólia, né, Rússia, tem o Turcomenistão, e aí você sabe que o movimento, né, de ventos ali, né, todos os ventos das massas de ar, né, eles levam, a gente já viu em Chernobyl, que levou para os países nórdicos, né, a radiação de Chernobyl Do lá para mundo, cima. né? No mar você tem corrente marítima, né? Exato, e aí o que que a gente faz? A gente tem assim, geolocalizado, aí tem um contraponto do que eu penso, por exemplo, se todo mundo tivesse arma atômica, poderia ter muitos conflitos regionais, sendo o pessoal usando o zap na hora errada, entre conflitos pequenos regionais, que podia virar conflito global, né? Porque a radiação ia passar para outros lugares do mundo, né? E aí, ao mesmo tempo, também pode acontecer de todo mundo ter arma, e aí acontecer isso que você está falando, de ninguém usar arma, porque todo mundo tem, sabe que se utilizar, acaba com o mundo. Qual que é o motivo da corrida, né? Lá quando teve no auge, né? Falou, opa, um tem, não posso ficar, né, na desvantagem, eu tenho que igualar essas forças aí, senão eu vou ser feito de trouxa, né? Pensando aí, a gente já falou da guerra no futuro, né? A gente falou muito da parte robótica, né? E aí talvez tenha, né? E aí avançando no famoso laser beam, né? E aí tem muita zoeira que aconteceu no processo, desde Raio da morte. Austin Powers, né? Raio da Morte e tal. E aí você tem uma Death Star, né? Uma Estrela da Morte, né? E aí o pessoal pensa nessa perspectiva. Mas você talvez tenha combate antiaéreo, né? O combate espacial, né? Você tem ali talvez satélite que gire, né? E é um cálculo assim, né? Atirar do espaço para a Terra, né? Tem um outro tipo de guerra. A guerra nuclear é levar a guerra para o espaço, né? Levar para outros planetas. Imagina você levar arma nuclear, chegar num ponto onde tem guerra nuclear entre dois países, mas não na Terra, em Marte, por exemplo. Você vai destruir Marte. Você vai tocar uma bomba nuclear em Marte ou jogar, sei lá, em qualquer outro planeta, vai acabar com o planeta inteiro, né? Em função disso, a gente está avançando cada vez mais na parte espacial, né? Na viagem espacial. A gente vai levar junto o armamento, né? A gente está esquecendo que os seres humanos vão caminhar junto com isso. Chegar no ponto da loucura de um desses estadistas aí, falou assim, deixa eu ver o que acontece. E destruiu um planeta por diversão, só E para ficar aí, famoso. não, e aí ele chega lá e fala assim, então, não teve tracejado o território, né? Não era de ninguém esse planeta, eu tenho o direito de fazer o teste lá e destruir tudo que tem lá. E se Ninguém é tiver, dono, né? exato, e se tiver, porque a gente não sabe, né? Aí o pessoal que não gosta de ufologia não acredita. E a gente sabe se tem alguém lá, chega no planeta dos outros e tá com uma bomba atômica lá só para ver o que rola, né? E aí eles saem debaixo da Terra, tudo morto. E aí, como é que faz, né?
O cara acerta um planeta de borracha, bate e volta, né? O Não, eu planeta de esculachei, lixo. brincadeira. Plano de Mas lixo, né? Planeta de nesse lixo. bate e volta, imagina assim, se eu tivesse condições de incentivar pesquisa e desenvolvimento no país, no meu principalmente, eu falei assim, ó, vamos tentar bolar um sistema anti-arma nuclear. Tem como dissipar, tem como interceptar, tem como mandar de volta. O tanto de tempo que já teve, né? Pessoas com armas nucleares, né? Teria que ter teste para isso rolar. E não tem muita margem para teste, né? Uma arma nuclear. Arma nuclear solta, amigo, né? Você viu o tamanho, né? As duas que foram soltas em Hiroshima e Nagasaki, se for ver a comparação do que se tem hoje de ogiva nuclear, né? Que o pessoal tem, era minúscula, né? Era minúscula, era uma bomba pequena, né? De escala pequena. E o impacto dos megatons que teve, né? Uma bomba daquele, né? Foi gigantesco o negócio. Imagina se alguém tivesse, das bombas que tem hoje, alguém soltasse, aquilo ali periga fritar o planeta inteiro, o tamanho dessas bombas, né? Não Cara, tem. a gente já falou de guerra cibernética, né? Várias Uhum. vezes. Imagina assim, qual que é a premissa do hacker, geralmente, é se exibir, né? Assim, ó, o que eu consigo fazer. Imagina aí, você descobre um desses caras assim, ferrado mesmo, o cara é surreal, de outro genial, e o cara consegue, de alguma maneira, hackear e monitorar esse sistema, mas ele não fala nada, ele não conta para ninguém, tô aqui. E ele observa passo a passo toda a atividade aí desses maiores, dessas potências, e ele, para ele saber no exato momento, opa, lançou, a arma nuclear foi lançada, e contra-atacar. Se o povo tivesse mais poder de decisão em vez dos líderes loucos, né? Desses líderes mais bizarros. Você vê assim que você tem poder de hackear sistemas, né? Bateria antiaérea, sei lá, baterias, né? De arma nuclear. Conseguir hackear esse tipo de coisa, né? Ia trazer poder ao povo, mas ao mesmo tempo tem um contraposto. Se o cara for um mercenário, alguém vai lá e paga ele muito bem. Ó, vou pagar não sei quanto, e pagar em bilhão, né? Na casa de valor alto, porque o cara tem capacidade. Como ele é um dos poucos que tem isso, e talvez um cara desse, é difícil falar porque um cara desse seria inteligente, né? Mas ele não tem noção do que ele faria com o mundo, né? E aí o cara vai lá e hackeia e Ou ele faz, tem entendeu? noção e só não liga, né? Isso, mas aí ele vai morrer no planeta, né? Um cara desse teria que fazer os dois pontos, né? Tá dentro do planeta que ele vai destruir se ele só deixar aquela bomba aí, né? Então você pode ter assim o poder do povo vindo, né? Emanando do povo de fato, a gente poder hackear e entrar no sistema e não deixar um cara louco fazer uma besteira, mas ao mesmo tempo a gente estava dando muito poder também na mão de poucas, porque não teria uma penca de gente que saberia fazer isso, né? Seriam 5, talvez, né? Uns Snowdens da vida, né? Eu acho que até rola isso em algum nível. Talvez não desde que a gente está falando, mas acho que tem um certo monitoramento aí. O pessoal está acompanhando qual que é a movimentação, entendeu? Espiões, né? Seja presenciais de pessoas ou sejam softwares espiões, né? Etc. Então é isso. Ativa os códigos aí, dá um joia para nós aqui, ó. Explode esse botão de like aqui com a gente e tamo junto.